você é uma dessas pessoas que vive pisando em ovos para lidar com uma pessoa difícil? Você vive ali tentando controlar as coisas, tentando diminuir os danos o tempo todo. Bom, gente, a gente não é obrigada a ficar o tempo todo se equilibrando, pisando em ovos para lidar com pessoas difíceis. E na verdade, o que eu trouxe aqui para vocês foi algumas ideias, algumas dicas de como você pode sair dessa situação, de como você pode se livrar de uma vez por todas, ou não, né, dessas pessoas difíceis na sua vida. E eu espero que você não seja essa pessoa, hein? Porque é horrível lidar com pessoas assim. E aonde que a gente encontra essas pessoas, aonde vivem, onde moram? Bom, essas pessoas, normalmente, elas estão dentro da nossa própria casa. Às vezes é um familiar, às vezes é um parente, né? Às vezes pode ser o marido, o filho, a esposa. Sabe aquela pessoa que você fala uma palavra e ela entende o que ela quer entender? Às vezes você está falando ali, conversando, às vezes falando sobre um assunto normal, corriqueiro, e ela tira aquilo de contexto e forma ali na cabeça dela uma nuvem negra, e aquilo se torna uma briga, uma confusão, um desentendimento. Gente, é horrível a gente viver assim. É desagradável, é desconfortável. E quando é ainda, quando é um amigo ou quando é um parente mais distante, quando é um colega de trabalho, né? Às vezes pode acontecer dentro do seu trabalho, pode ser o seu chefe, pode ser o seu patrão mesmo, né? Então, tem situações que você consegue se afastar. Ah, isso não tá legal, eu não preciso conviver com essa pessoa. Mas e quando você precisa, né? Então é bem complicado isso. Porque quando é dentro da nossa casa, quando isso existe dentro da nossa casa, ali dentro da nossa família, assim, mais próxima, é mais complicado de você conseguir sair disso, né? E o que são gente difíceis? O que são pessoas difíceis, né? Eu trouxe aqui, eu anotei algumas que eu acho que são as piores de você lidar, porque tem muitos tipos de pessoas difíceis. Mas sabe aquelas piores mesmo, aquelas que eu acho mais grave e mais complicado? A primeira delas é as pessoas fofoqueiras, as pessoas que estão o tempo todo falando mal de alguém. E eu acredito muito naquela via de mão dupla, né? Tudo que vai, volta, né? Então é uma via de mão dupla. Se a pessoa leva, ela traz. Se ela traz, ela leva. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pessoas invejosas, pessoas ríspidas, pessoas mal educadas, gente que gosta de humilhar, de gritar. Nossa, gente, isso é terrível, né? Pessoas que gritam, qualquer coisa, a pessoa tá gritando ali, esse para mim é terrível. Menosprezar você, gente que gosta de zombar, gente que zomba da sua cor, do jeito que você fala, sei lá, de algum defeito físico que você tenha, se você tem espinha no rosto, se você é tímido ou extrovertido, né? Porque às vezes a pessoa é mais introspectiva, às vezes a pessoa é aquela que acorda no 220, está o tempo todo alegre, essa é uma das que mais incomodam, né? As pessoas mais extrovertidas são as que mais incomodam. É claro, né? Tem que ter uma noção. Tem gente que passa do ponto. Ser alto demais ou ser baixo demais, enfim. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas quando a gente realmente não tem como sair daquela situação. Você vive ali, aquela pessoa é seu pai, é sua mãe, é seu marido, é seu filho. Então, tem situações que você vai ter que aprender a lidar e botar um ponto final nisso aí, tá? Para a sua saúde mental, porque senão você acaba adoecendo com pessoas assim. E como que essas pessoas te pegam? Elas te pegam, eu acredito que elas pegam um ponto fraco da gente. Sabe, alguma parte vulnerável, que você se sente mais vulnerável, que você tem mais insegurança. Essa pessoa vai, parece um sanguessuga, ela gruda ali aqui assim na sua jugular e ela fica ali despejando o veneno dela em cima de você. Então,
Acorda para isso, faz um radarzinho assim, se você tem pessoas assim no seu convívio, ao seu redor, para que você consiga aí sair disso, tá? E melhorar a sua parte mental, o seu mental, a sua cabeça, a sua vida. Essas pessoas, elas acabam com a gente. Você conviver meia hora com essas pessoas, parece que você conviveu assim um ano inteiro. De tão mal que essas pessoas fazem pra gente. Bom, deixa eu contar aqui, fazer um parênteses aqui para contar uma história minha com pessoas difíceis. E eu vou contar uma história assim, bem resumida. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. Minha mãe, ela só entendia o que ela queria. Você podia falar uma coisa para ela, mas ela entendia somente o que era importante para ela. Você podia contar uma história todinha para minha mãe. Ela ia tirar algumas partes dali e o que era de pior daquela história. E o que aquilo podia voltar contra você. Então, minha mãe era essa pessoa, tá, gente? Então, era assim. E eu vou abrir outro parêntese aqui. Eu não estou aqui falando exemplos da minha vida para me vitimizar ou falar isso ou aquilo, tá? Eu conto o que foi minha vida, as coisas que eu vivi. E olha que eu resumo bastante, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não expor, às vezes, as pessoas, né, em algumas coisas que a gente fala, para não ofender as pessoas. Então, eu tomo o maior cuidado do mundo, mas às vezes, né, algumas pessoas entendem como elas querem. E aí elas podem virar isso e achar que eu tô aqui para me vitimizar ou não, gente, é a minha realidade, o que eu vivi, né? Eu vivi com a minha mãe assim e ela sempre foi assim, não foi só comigo não, tá? Foi com todas as pessoas que ela conviviam e com todas as minhas irmãs, era mais ou menos assim. Umas mais, né? E outras menos, porque ela se identificava mais com algumas, mas no geral era assim que a gente vivia. Então, essa primeira experiência assim, de ter que ficar pisando em ovos, de ter que tomar cuidado com o que falar, foi com a minha própria mãe. Então, dentro da nossa casa, você tinha que tomar um cuidado de falar, porque depende do que você falava, do que você conversava. Isso ia virar contra você, isso ia virar um verdadeiro inferno, mas inferno mesmo, daqueles bem inferno mesmo. Era terrível como as coisas viravam contra a gente, né? Contra mim. Então você tem que tomar um cuidado ali, você já começa ali aprendendo a ter que estar sempre se defendendo, sempre, sabe, criando uma casca ali para você poder se defender o tempo todo. E isso é muito ruim, isso é desgastante, isso deixa a gente bem, sabe, sempre alerta, porque você tem que estar sempre alerta. Você nunca sabe o que você falou, às vezes a pessoa está brava com você, você nem sabe o que direito você conversou ali. Então, foi bem complicado. Outro exemplo foi com o meu filho, que teve uma época que ele estava bem ríspido, sabe? Assim, só maltratando mesmo. Tudo que você ia falar uma coisa, ele respondia mal, ele tratava mal. E eu falei, opa, peraí, eu não tô mais nesse ponto. Eu já passei disso. Eu não vou voltar mais nessa situação. Chamei ele e falei, eu não gosto disso. Eu não quero ser tratada dessa maneira. Eu não aceito mais ser tratada dessa maneira. Tá bom pra você? Não quero. E é isso, gente. Na minha vida, hoje, eu não aceito ser maltratada por filho, por marido, por amizade, por colega, por ninguém. Eu não aceito mais ser maltratada. E eu aprendi de uma maneira a também tratar as pessoas com mais respeito, sabe? Tratar as pessoas como eu quero ser tratada. Então, eu falo, poxa, eu trato as pessoas bem, eu trato eles com educação, eu trato meus filhos com educação. Por que eles têm que me tratar mal? Eu não aceito. Então, quando a pessoa está ficando difícil para o meu lado, que eu vejo que qualquer coisa que você vai falar, às vezes você fala com carinho, você está ali tentando conviver com aquela pessoa harmonicamente, aquela pessoa só te dá patada, só te dá coice, te trata mal. Ah, não, peraí, a gente tem que se impor. Porque se a pessoa achar que a gente meio, não, ela aceita tudo, ela, né, ela aceita ser maltratada, ela aceita ser xingada, ela aceita ser ignorada, né? Porque tem gente que ele faz assim, né?
Você nem sabe por que ele tá bravo com você, ele vira a cara com você dentro da sua própria casa, não fala com você. E às vezes come sua comida que você faz, né? Você lava a roupa da pessoa, né? Você cozinha para a pessoa tudo e a pessoa nem olha na sua cara. Então, gente, não aceite não, tá? Vá lá e coloca um ponto final nisso. Eu não aceito ser maltratada, mas você tem que ter firmeza, você tem que ter ação ali. Coloca uma energia masculina e vai, sabe? Não vai, ai, você não pode tratar a mamãe assim, porque a mamãe, coitadinha da mamãe. Eu não quero ser maltratada, eu não aceito ser maltratada. A mãe aqui sou eu e aí você é o filho. O mínimo que você me deve é respeito. E ponto. Não vai ali, tipo, ai, se diminuindo, colocando assim, né? Ah, para ver se ele vai ficar com dó de você, que ele vai piorar. Ele vai piorar. Se você chegar com esse tipo de tom com a pessoa, ela vai piorar. E mesma coisa é marido. Ai, por que você me trata assim? Você não me ama mais? Porque não sei o quê? Porque não sei o quê? Ô, rapaz, acabou aqui, ó. Eu te trato com respeito, você me trata com respeito. Então, faz 25 anos que eu tô com meu marido. A gente não se xinga, a gente não se maltrata. Claro, gente, a gente já brigou em 25 anos, a gente já brigou muito, mas não tem esse negócio de um xingar o outro, assim, de nomes, assim, fora, né, de nomes feios, nem pejorativo, nem se tratar de forma pejorativa, nem ficar, sabe, se xingando na frente das pessoas, se maltratando, falando mal um do outro. Então a gente tem que manter esse respeito na vida. E como que a gente consegue? Se impondo, gente. Se impondo, ninguém vai te respeitar do dia para a noite, assim, do nada, do além, não. Então você não pode ali ficar mostrando suas fragilidades ali. Eu sei que dá vontade de chorar. Eu sei, muitas vezes você vai lá. Tinha uma amiga minha, agora eu vou puxar outro assunto aqui. Tinha uma amiga minha de muitos anos que ela falava assim para mim. Não, na verdade, eu peguei ela várias vezes, chorando no banheiro. Ela, às vezes, tinha um assunto ali na mesa, ali, tava todo mundo, os filhos dela, o marido. Algum filho ali tratava ela mal, falava uma coisa. Ela tem 3 filhas, e falava uma coisa assim com ela que magoava. Ela não respondia a pessoa. Ela ia no banheiro e chorava. Aí ela chorava, chorava. Aí ela ia lá, lavava o rosto e saía como se nada tivesse acontecido. E eu falava para ela assim, menina, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso que você faz. Aí ela falava, ai, não é nada, é melhor do que brigar, é melhor do que se desentender. E eu pensava, mas e ela? Sabe? E ela? Como ela ficava nessa situação? Então eu pensava, gente, é uma coisa que eu não quero para mim. E teve um pedacinho assim da minha vida que eu comecei a ser maltratada pelos meus filhos. Porque eu acho que isso, gente, eu não sei se são todas as mães, mas a gente pega um período dos filhos, principalmente quando os filhos ficam adultos dentro de casa, e eles, tipo assim, não dependem mais de você, eles acham que não dependem, mas eles dependem da água, da sua luz, da sua comida, da sua moradia, de tudo. Só porque eles já são ali formados, eles já têm um trabalho deles. Então, assim, na cabeça deles, eles são independentes. Mas independência, para mim, é uma coisa bem diferente. Independência é o que eles têm hoje. Que cada um está na sua casa, morando na sua casa, pagando seu aluguel, vivendo sua vida. Ah, isso é independência para mim. Mas enquanto eles estavam ali, dependendo 100% de tudo que eu e meu marido fazíamos, né? Era tudo comprado por mim e por ele. Enquanto eles estiveram dentro de casa, eles nunca pagaram uma água, uma luz, um gás. Nunca pagaram. Então, o dinheiro deles era para eles, né? Não era para mim. Então, eu acho que pelo menos um respeito tinha que ter, né? E aí, eles, na cabeça deles, fica meio confuso. Eles acham que eles são maior de idade, já terminaram uma faculdade, e que agora pai e mãe não serve para nada, ficaram obsoletos. E eles começam a tratar a gente assim, sabe? Como se fosse algo descartável. Então aconteceu na minha casa isso, esse período. E aí foi que eu fiquei meio assim assustada, e aí eu não tive muito reação naquilo, sabe? Eu fiquei meio magoada, fiquei magoada, e aí comecei a ficar triste, comecei a não entender direito aquela situação. E às vezes eu brigava, às vezes eu me recolhia, e eu fiquei um tempo assim, até
até eu voltar à minha sanidade. Falei, opa, peraí, não vou ficar assim não. Então você tem que se impor. Você não pode ficar, porque eles vão te rebaixando, e você fala, poxa, eu era tão necessária, né? E agora, poxa, eu não sou mais nada. Então isso dá um choque na gente, sabe? Se você não tem uma boa saúde mental, você começa a se sentir inferior, se sentir triste, se sentir sozinha, sabe? Mas é isso, gente. Isso aqui vai estar ficando muito longo, né? Já tô falando muito. Mas vamos voltar pro vídeo aqui. Ó, se você puder, se forem pessoas que forem mais afastadas, se afaste dessas pessoas, pelo amor de Deus. Evite reuniões, festinha, encontros que essas pessoas estão. Se for de uma igreja, de uma célula ali que você tem que ir, você gosta de participar, sente longe dessa pessoa. Não participe de conversas paralelas com essa pessoa. Por quê? Porque ela vai sempre estar pegando algo seu e distorcendo, criando atrito, criando fofoca. Então, evita, sabe? Sente longe, sabe? Afaste-se, gente. A minha dica é se afaste. Tenha o mínimo de contato, somente o necessário. É isso aí, eu acho que a gente já falou bastante e é isso, né? Então, é isso. Eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar uma coisa aqui. Sabe quando essa pessoa, ela não vai parar de falar mal de você, ela não vai parar de te agredir, ela não vai parar de te cutucar. Então, gente, tá na hora de você sentar com essa pessoa e ter uma conversa. Olha, e muitas das pessoas podem até dizer assim, ah, deixa pra lá. Gente, eu deixei pra lá uma situação com uma cunhada minha. Durante muitos anos, ela trabalhou um tempo com meu marido e ela falava muito mal de mim. Falava o tempo todo, falava. Sabe aquela pessoa que ela mente, ela tem aquela compulsão por mentir? Ela mente que às vezes ela ganhou essa caneta, mas ela vai mentir, ter o prazer de mentir que ela comprou. Ou se ela comprou, ela vai mentir que ganhou. Sabe assim, pessoalmente por tudo, coisinhas bobas, mas mente por tudo. Então, ela falava, contava histórias mirabolantes, sabe, da cabeça dela, enfim. E aí eu ficava sabendo, e aí o meu marido falava assim, não, né, tá ruim lá no Mercadão, né, tal, porque ela fala isso. Aí eu falava, larga a mão disso, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com ela não, deixa isso pra lá. Ah, não, isso não me atinge, eu tô tão ocupada aqui com as minhas coisas, eu vou ficar tendo tempo de tirar satisfação. E outra coisa, né, eu sempre odiei esse troço de tirar satisfação com as pessoas, eu nunca gostei. Ah, você falou isso? Vem aqui que você falou isso de mim. Nem no tempo de colégio, imagine agora. Então, eu fui deixando. E isso, gente, foi virando uma bola de neve tão grave, que, para encurtar a história, minha sogra ficou muitos anos sem falar comigo. Aliás, ficou 10 anos sem falar comigo direito e com meu marido. Ela vinha aqui, a minha sogra vinha aqui em Campo Grande, ela não ia na nossa casa, ela ia no médico, meu marido só ficava sabendo que ela veio, ela ia fazer as coisas dela, pegava a van e voltava para a cidade dela do interior. Tudo isso conversa da minha cunhada, então era aquela converseira por trás, paralela ali, mas eu estava tão ligada nas minhas coisas, que eu de verdade não me preocupava com ela, eu não me preocupava com as conversas fiadas dela. Mas aí, gente, eu me arrependi. Foi uma das coisas que eu me arrependi. Porque eu devia ter tomado as rédeas dessa situação. Eu devia ter ido lá e conversado com ela. Ou conversado com a minha sogra, ou conversado com as pessoas que ela falava. Então eu deixei muito tempo, e quando uma coisa é falada durante muito tempo, você não toma atitude nenhuma, aquilo se torna verdade na cabeça das pessoas, porque ela nunca ouviu a sua versão, ela não sabe a sua situação, não sabe a sua versão dos fatos. Então você tem que tomar cuidado, e é uma coisa que eu falo para você. Se você vê que a coisa está tomando uma proporção fora de série ali, fora de série, né? Que está tomando uma proporção enorme, que aquilo vai te prejudicar a longo prazo, então eu acho que está na hora de você chamar essa pessoa e ter uma conversa.
Vai brigar para sempre? Talvez, não sei. Mas você precisa se impor e acabar com isso. E as pessoas saberem a sua versão dos fatos para que isso não crie uma coisa como criou na minha vida. Ficou bem ruim, sabe? É desagradável. Então, depois, para a gente sentar, conversar e explicar, demoraram muitos anos e, assim mesmo, até hoje, eu acho que a minha sogra ainda fica meio assim, sabe? Porque muitos anos ouvindo tudo aquilo e a gente nunca sentou com ela para conversar o que realmente estava acontecendo. Então, assim, se você quer uma dica minha, de uma pessoa que passou por várias situações aí de pessoas difíceis, essa é uma, tá? Vá lá, chama essa pessoa, porque senão você vai ficar à mercê, né? Do que essa pessoa falou, da conversa dela, do jeito dela. E aí eu não chamava ela, então aí é que é, né? Eu não chamava ela porque ela era uma pessoa, ela era não, ela é uma pessoa muito difícil de lidar. É uma pessoa muito dissimulada, é uma pessoa muito. Você fala, nossa, você parece estar falando com um anjo. Só que ela vira as costas ali, rapaz, aí o trem tá feito. Na sua frente ela é uma pessoa, por trás ela é outra. Então você fala, ah, não vou me dispor, não adianta. Mas adianta sim, tá? Adianta sim você falar e a pessoa ela vai entender, porque boba a pessoa não é. Muito pelo contrário. Então é isso, gente. Se você ficou até aqui nesse vídeo, curta, compartilha. Eu não sei se ficou alguma coisa aqui, alguma dúvida, mas eu acho que eu expliquei tudo, né? É a parte de você, se puder se afastar, se afaste. Se puder se impor ali, dar um basta nisso, dê enquanto é tempo. E se puder ir lá e confrontar essa pessoa e ter uma atitude e bancar ali o que vai acontecer, porque às vezes a pessoa pode parar de falar com você, pode falar mais mal de você ainda, mas o importante é você se posicionar e você não deixar que pessoas difíceis dominem a sua vida, tá? Seja quais forem. Pode ser quem for, não deixe que as pessoas te tratem mal, não se deixe ser tratada mal, seja por quem for nessa vida. Eu não deixo mais mesmo, já passei sim, já passei, já fui muito maltratada na vida, mas hoje eu coloquei um fim, sabe? Eu não aceito, seja quem for, não aceito. E é isso, se você ficou até aqui, curta, compartilha, comenta bastante lá nos comentários e espero ter te ajudado, espero ter trazido uma reflexão aí para você pensar sobre isso. E se você convive, né, com essas pessoas aqui, para que você tire uma ideia dessas, uma maneira dessas para poder resolver aí a sua situação, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.